Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, 6 de junho de 2026. Estamos vivendo o tempo pascal, um período sagrado em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e a certeza de que a esperança nunca é derrotada. Antes de continuar esta oração, eu quero pedir que você faça algo simples. Onde quer que esteja agora, pare por um instante e apresente seu coração diante de Deus. Talvez você esteja cansado, talvez esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez exista uma preocupação que tem roubado seu sono, sua paz e até mesmo sua fé. Mas esta oração é para você. Porque Deus conhece cada lágrima que caiu em silêncio. Ele conhece as perguntas que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Ele conhece as noites em que você olhou para o teto sem conseguir dormir, procurando respostas que pareciam nunca chegar. E hoje, o Senhor deseja lembrar algo ao seu coração. Não tenha medo, eu continuo trabalhando na sua história. Muitas vezes pensamos que Deus está agindo apenas quando vemos resultados imediatos. Mas os maiores milagres costumam nascer nos períodos de silêncio. Lembro-me da história de Carlos Eduardo Martins, motorista de aplicativo, morador do bairro Tatuapé, em São Paulo. Durante meses, ele enfrentou dificuldades financeiras que pareciam impossíveis de superar. As contas aumentavam, as corridas diminuíam e ele começou a acreditar que Deus havia se esquecido dele. Todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, Carlos fazia uma oração simples. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas escolho confiar. Nada mudou de um dia para o outro. Não houve um milagre instantâneo. Não houve uma solução mágica, mas, pouco a pouco, portas começaram a se abrir. Uma oportunidade de trabalho apareceu. Pessoas surgiram para ajudá-lo. Situações que pareciam perdidas começaram a se organizar. Anos depois, ele testemunhou que o maior milagre não foi apenas a mudança financeira. Foi descobrir que Deus esteve presente em cada passo da caminhada, inclusive quando tudo parecia parado. Talvez essa história se pareça um pouco com a sua. Talvez você esteja esperando uma resposta, esperando uma cura, esperando uma reconciliação, esperando uma porta profissional se abrir, esperando que um filho volte para Deus, esperando que uma situação difícil finalmente termine. E enquanto espera, surge a pergunta: Senhor, onde estás? A resposta do céu continua sendo a mesma: eu estou aqui. Jesus ressuscitado continua caminhando ao seu lado, mesmo quando você não percebe, mesmo quando suas emoções dizem o contrário, mesmo quando os problemas parecem maiores que suas forças. A palavra de Deus em João 20 nos mostra os discípulos escondidos, com medo e sem entender completamente o que estava acontecendo. Eles haviam visto a cruz, haviam enfrentado a dor, haviam experimentado a tristeza. Mas então, Jesus apareceu entre eles e disse: paz seja convosco. Observe algo importante. Jesus não apareceu depois que eles recuperaram a paz. Ele apareceu para trazer a paz. Da mesma forma, você não precisa esperar sua vida melhorar para se aproximar de Deus. Você pode chegar diante dele exatamente como está agora, com dúvidas, com medo, com lágrimas, com preocupações, com o coração cansado, porque Deus não ama uma versão perfeita de você. Ele ama você, exatamente você. Neste momento, permita que essa verdade entre profundamente em sua alma. Você não foi abandonado, você não foi esquecido, você não está caminhando sozinho. O mesmo Cristo ressuscitado que venceu a morte continua agindo em sua vida, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar, mesmo quando o relógio parece atrasado, mesmo quando tudo parece confuso. O Senhor continua escrevendo capítulos que você ainda não leu. Talvez hoje você veja apenas uma página difícil, mas Deus vê o livro inteiro. Você vê o problema, Ele vê a solução. Você vê a luta, Ele vê a vitória. Você vê o caminho interrompido, Ele vê uma estrada sendo preparada. Por isso,
neste início de oração, entregue novamente suas preocupações ao Senhor. Não carregue sozinho aquilo que Deus deseja carregar com você. Respire profundamente e diga em seu coração: Jesus, eu confio em Ti. Mais uma vez. Jesus, eu confio em Ti. E novamente. Jesus, eu confio em Ti. Que essa confiança comece a substituir o medo. Que essa esperança comece a substituir a ansiedade. Que essa fé comece a iluminar os lugares escuros do seu coração. Porque Deus ainda está trabalhando. E aquilo que hoje parece impossível, continua estando completamente nas mãos dele. Vamos continuar esta oração juntos. Agora, meu irmão e minha irmã, depois de entregar suas preocupações ao Senhor, convido você a abrir ainda mais o seu coração. Porque existe uma verdade que muitas vezes esquecemos nos momentos difíceis. Deus não vê apenas a situação que estamos enfrentando. Ele vê também aquilo que estamos nos tornando durante a caminhada. Muitas pessoas oram pedindo uma mudança imediata nas circunstâncias, e não há nada errado nisso. Deus é Pai amoroso e deseja ouvir nossos pedidos, mas frequentemente, enquanto esperamos por um milagre externo, Deus está realizando um milagre interno. Talvez você esteja passando por uma fase que não entende. Talvez os planos não tenham acontecido como imaginava. Talvez algumas portas tenham se fechado. Talvez pessoas em quem você confiava tenham se afastado. Talvez existam feridas que continuam abertas. E justamente por isso você se pergunta: Senhor, por que estou passando por tudo isso? Nem sempre recebemos uma resposta completa. Mas a palavra de Deus nos mostra que os momentos mais difíceis costumam se tornar os cenários dos maiores testemunhos. Durante o tempo pascal, contemplamos a ressurreição de Jesus. Porém, antes da ressurreição, houve a cruz. Antes da vitória, houve sofrimento. Antes da alegria, houve lágrimas. Antes do domingo de glória, houve a sexta-feira da dor. Isso nos ensina algo profundo. Deus não desperdiça nenhuma lágrima derramada com fé. Cada batalha enfrentada com confiança produz frutos que talvez você ainda não consiga enxergar. Lembro-me da história de Fernanda Oliveira Santos, enfermeira que trabalhava em Belo Horizonte, no bairro Santa Ifigênia. Durante um período muito difícil de sua vida, ela enfrentou simultaneamente problemas familiares, preocupações financeiras e uma grande crise emocional. Por fora, continuava ajudando pacientes todos os dias. Por dentro, sentia-se completamente esgotada. Em muitas noites, chorava antes de dormir. Ela costumava repetir uma oração simples: Senhor, se eu não consigo ver o caminho, segura a minha mão. Os meses passaram. As dificuldades não desapareceram imediatamente. Mas algo começou a mudar dentro dela. Sua fé amadureceu. Sua confiança cresceu. Sua dependência de Deus tornou-se mais profunda. Anos depois, ao olhar para trás, Fernanda percebeu que Deus não apenas resolveu problemas, Deus transformou seu coração. E foi essa transformação que lhe deu forças para viver milagres ainda maiores. Talvez o Senhor esteja fazendo algo semelhante em sua vida neste exato momento. Talvez você esteja olhando apenas para aquilo que ainda falta, mas Deus está olhando para aquilo que já está construindo dentro de você. A coragem que antes não existia, a paciência que está crescendo, a fé que está amadurecendo, a capacidade de confiar mesmo sem respostas. Isso também é milagre. Talvez não seja o milagre que você esperava, mas é o milagre que prepara você para aquilo que Deus tem reservado. A palavra do Senhor nos lembra em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Existem dores que realmente machucam. Existem perdas que deixam marcas. Existem situações que jamais desejaríamos viver. Mas Deus possui a capacidade de transformar até mesmo os capítulos mais difíceis em instrumentos para cumprir seus propósitos. Por isso, não permita que a decepção se transforme em desespero. Não permita que a demora destrua sua esperança. Não permita que o medo silencie sua fé. Você pode não entender tudo agora,
mas Deus continua no controle. O Senhor conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe o nome das pessoas por quem você está orando. Ele conhece os sonhos guardados em seu coração. Ele vê as lutas que ninguém mais vê. Ele conhece os pensamentos que você nunca compartilhou com ninguém. E mesmo conhecendo tudo isso, continua amando você profundamente. Neste momento, imagine Jesus caminhando ao seu lado. Não um Jesus distante, não um Jesus indiferente, mas um Salvador vivo, ressuscitado, presente e atento. Imagine suas mãos tocando suas preocupações. Imagine sua voz dizendo: filho, filha, eu estou com você. Não tenha medo. Continue caminhando. Continue confiando. Continue acreditando. Talvez você esteja cansado, mas Deus não está cansado. Talvez suas forças estejam limitadas, mas o poder de Deus continua ilimitado. Talvez você não veja saída, mas Deus continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar. Por isso, entregue novamente sua vida nas mãos do Senhor. Entregue seus projetos. Entregue sua família. Entregue sua saúde. Entregue suas finanças. Entregue seus medos. Entregue suas lágrimas. Entregue aquilo que tem pesado sobre seus ombros. Enquanto você solta o controle, Deus assume a direção. Enquanto você confia, Deus trabalha. Enquanto você espera, Deus prepara. E enquanto você ora, Deus escuta. Que esta certeza fortaleça seu coração, porque o Deus da ressurreição continua transformando histórias. E a sua história ainda não terminou. Os melhores capítulos que Deus escreveu para você ainda estão por vir. Continuemos agora nossa oração diante da presença do Senhor. Chegamos agora ao momento de apresentar nossa vida diante de Deus em oração mais profunda. Se possível, feche seus olhos por alguns instantes e imagine-se diante do Senhor. Não importa onde você esteja neste momento. O que importa é que Deus está aí com você. Ele vê seu coração. Ele conhece suas necessidades. Ele sabe exatamente aquilo que trouxe você até esta oração hoje. Talvez existam preocupações que ninguém conhece. Talvez você esteja carregando responsabilidades pesadas. Talvez esteja lutando contra pensamentos de desânimo. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez esteja preocupado com alguém que ama. Talvez esteja esperando uma resposta que parece não chegar. Mas agora é hora de colocar tudo isso diante do Pai. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, neste sábado, 6 de junho de 2026, nós nos aproximamos da Tua presença com humildade e confiança. Obrigado pela vida. Obrigado pelo dom deste novo dia. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, Tu permaneces cuidando de nós. Obrigado pelas bênçãos visíveis. E obrigado também pelas bênçãos invisíveis que estão sendo preparadas neste exato momento. Pai, hoje eu te apresento cada pessoa que está acompanhando esta oração. Tu conheces o nome de cada uma delas. Conheces sua história. Conheces suas dores. Conheces seus sonhos. Conheces suas lutas mais profundas. Nada está escondido aos teus olhos. Senhor, visita agora aqueles que estão sofrendo. Visita os corações entristecidos. Visita aqueles que choraram em silêncio durante esta semana. Visita aqueles que perderam a esperança. Que a luz da ressurreição de Cristo alcance cada área escura de suas vidas. Que a esperança volte a florescer. Que a fé seja renovada. Que a paz do céu invada seus corações. Pai amado, colocamos diante de Ti nossas famílias. Abençoa nossos lares. Protege nossos filhos. Guarda nossos pais. Fortalece os casamentos. Restaura relacionamentos feridos. Que o amor, o respeito e o perdão voltem a habitar em cada casa representada nesta oração. Senhor, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Tu conheces as contas que precisam ser pagas. Conheces as portas que parecem fechadas.
Conheces a preocupação daqueles que trabalham todos os dias e ainda assim vivem momentos de escassez. Pai, abre caminhos, concede sabedoria, concede oportunidades, abençoa o trabalho de cada pessoa, que nunca falte o pão sobre suas mesas, que nunca falte dignidade, que nunca falte esperança. Senhor Jesus, apresentamos também aqueles que enfrentam enfermidades. Tu és o médico dos médicos. Toca aqueles que estão nos hospitais. Toca aqueles que aguardam exames. Toca aqueles que vivem com dores físicas. Toca aqueles que carregam feridas emocionais. Leva conforto aos que sofrem. Leva força aos que estão cansados. Leva cura segundo a tua vontade perfeita. Pai, durante este tempo pascal, lembramos que Jesus venceu a morte e ressuscitou glorioso. Por isso acreditamos que não existe situação impossível para ti. Aquilo que parece morto pode voltar a viver. Aquilo que parece perdido pode ser restaurado. Aquilo que parece encerrado pode receber um novo começo. Por isso, Senhor, renovamos nossa confiança. Não queremos viver dominados pelo medo. Não queremos ser controlados pela ansiedade. Não queremos caminhar guiados pelo desespero. Queremos viver pela fé. Queremos confiar em Ti. Queremos descansar em Tuas promessas. Senhor, fortalece especialmente aqueles que estão pensando em desistir. Aqueles que já não enxergam saída. Aqueles que estão cansados de lutar. Que eles sintam agora o Teu abraço. Que sintam agora a Tua presença. Que sintam agora a Tua força sustentando seus passos. Pai amado, ajuda-nos a lembrar que os Teus planos são maiores do que os nossos, que o Teu tempo é perfeito, que a Tua vontade é boa, mesmo quando não compreendemos os caminhos, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando enfrentamos provações. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a esperar, ensina-nos a permanecer firmes. Senhor, hoje entregamos completamente nossas vidas em Tuas mãos. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que sonhamos, tudo o que nos preocupa, tudo o que ainda não entendemos. Recebe, Pai, cada intenção colocada nesta oração. Recebe cada lágrima. Recebe cada pedido. Recebe cada esperança. E derrama sobre nós as graças de que mais necessitamos. Que o Espírito Santo nos fortaleça. Que Jesus caminhe conosco, que o amor do Pai nos envolva e que nunca nos falte a certeza de que somos profundamente amados por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora permaneça por alguns instantes em silêncio interior. Permita que Deus fale ao seu coração. Permita que sua paz ocupe o lugar da preocupação. Permita que sua presença ocupe o lugar do medo. Porque o Senhor está ouvindo sua oração e Ele continua agindo, mesmo quando você ainda não consegue ver. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final desta oração de hoje, mas antes de nos despedirmos, quero que você guarde uma verdade muito importante em seu coração. Esta oração termina aqui, mas Deus continuará com você. Quando você voltar às suas atividades, quando enfrentar os desafios deste dia, quando precisar tomar decisões, quando surgirem preocupações inesperadas, quando chegar a noite, quando ninguém mais estiver ao seu lado, Deus continuará presente. O Senhor que ouviu sua oração hoje continuará caminhando com você em cada passo. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que esperava. Talvez alguns problemas continuem existindo. Talvez algumas perguntas permaneçam sem resposta. Mas a fé não se apoia naquilo que vemos. A fé se apoia em quem Deus é. E Deus continua sendo fiel. Ele continua sendo amoroso. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Durante este tempo pascal, somos convidados a viver como pessoas que acreditam na vitória de Cristo. Isso não significa ignorar os problemas. Significa enfrentar os problemas sabendo que eles não têm a palavra final. A palavra final pertence a Deus. A palavra final pertence à esperança. A palavra final pertence ao amor. A palavra final pertence à ressurreição.
Por isso, ao terminar esta oração, não carregue consigo apenas seus pedidos, leve também a certeza de que Deus está trabalhando, mesmo nos bastidores, mesmo no silêncio, mesmo quando seus olhos não conseguem perceber. O Senhor está preparando caminhos, está alinhando circunstâncias, está fortalecendo você, está cuidando daqueles que você ama, está agindo de maneiras que talvez só compreenderá mais tarde. Lembre-se da promessa do Senhor: não temas, porque eu estou contigo. Quantas vezes Deus repetiu essas palavras ao longo das Escrituras? Porque Ele conhece a fragilidade humana. Ele sabe que sentimos medo. Ele sabe que às vezes vacilamos. Ele sabe que existem dias difíceis. Mas Ele também sabe que sua presença é suficiente para sustentar aqueles que confiam Ele. Antes de encerrarmos, apresente mais uma vez ao Senhor aquilo que mais pesa em seu coração neste momento. Pode ser uma preocupação, pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta familiar, pode ser um sonho que parece distante, pode ser um pedido que você faz há muito tempo. Agora, entregue tudo isso nas mãos de Jesus e diga com fé: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Mais uma vez: Senhor, eu entrego tudo a Ti. E pela última vez: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Que essas palavras não sejam apenas uma frase, que sejam uma decisão, uma escolha de confiança, uma entrega verdadeira, um descanso espiritual nos braços do Pai. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe seu trabalho, que o Senhor fortaleça sua fé, que o Senhor cure suas feridas, que o Senhor renove sua esperança, que o Senhor derrame sobre você a paz que excede todo entendimento. E que neste sábado, 6 de junho de 2026, você experimente a doce certeza de que Deus não se esqueceu de você. Ele conhece seu nome, conhece sua história, conhece suas lágrimas, conhece suas orações e continua escrevendo um futuro cheio de esperança. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu confio em Ti. Compartilhe também seu pedido de oração. Nossa comunidade estará unida em fé, apresentando cada intenção diante do Senhor. E se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, compartilhe-a com alguém que esteja precisando de esperança hoje. Que Deus o acompanhe, o proteja e o guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e tenha um sábado abençoado.